Lado a Lado Cast. Eu sou Andressa Simonini, jornalista, e hoje o Instituto Lado a Lado pela Vida traz um tema super importante e um tema relevante, que é a saúde de mulheres e de homens no futuro. Se a gente fala sobre isso, a gente tem que antecipar um pouco e falar de luta contra o HPV, né? Da vacina contra o HPV, de prevenção. E é justamente hoje o que a gente vai falar, que isso é direcionado, essa vacina é direcionada para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E está disponível na rede pública e privada, na saúde de todo o Brasil. Então, assim, é um tema importante que o Lado a Lado traz mais uma vez como pauta, principalmente nessa época do ano. Recentemente, iluminaram novamente o Cristo de roxo para movimentar o Brasil com essa pauta também. Então, é uma batalha, uma luta bem importante. E para bater esse papo, obviamente que eu não estou sozinha, vão ter alguns convidados especiais e esse Lado a Lado Cast tá diferente. Para começar, ele que já é de casa, já é meu amigo, né? Muito. Dr. Renato Kifuri, que é pediatra e infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bem-vindo. Muito obrigado, legal estar aqui com vocês e com as nossas companhias, né? Sim. Nossos convidados. Você já tinha participado do Lado a Lado Cast? Não, primeira vez. Olha só, já participou de tanta coisa. Essa é a minha estreia. Ah, arrasou. E também aqui do meu lado, gente, olha que novidade, o João Pedro Santiago Gontijo, filho de Flávia e Adriano, e ele tem 14 anos, mas faz 15 quanto? Mês que vem, Oh, 15 já. como tá sendo a véspera de fazer 15 anos? Sempre uma felicidade, né? Completar mais um ano de vida. Muito bem, e para completar a mesa, a Gabriela Diniz, filha de Rosane e Jean, que já tem 15. Já tem Tá na 15. frente aí, viu? Próxima data é 16 já. Já tá, você tá mirando 16? Já tô. Engraçado, né, doutor Renato? Eu, por exemplo, eu fico mirando... Passado. Até não virar o aniversário, eu falo que eu tenho a data anterior. Exato. Eu me engano, propositadamente, quantos anos você tem, eu sempre erro para menos. Curioso isso, né? A gente tem que fazer terapia Eu acho que sim. pra saber. Eu de 38 e falar 25. Opa. Não, mas sempre no mês do meu aniversário, logo que eu faço, meu sistema não acostuma, assim, sei lá, eu sempre falo que eu tenho menos. Menos, também. Até acostumar, né? Que eu acho que tá acostumada. Ah, já. vai ver que é isso. Fica um ano respondendo, né? Exato. Gente, sejam bem-vindos então a esse Lado a Lado Cast. É um prazer receber todos vocês. Antes da gente começar esse papo, eu gostaria de lembrar que o Lado a Lado Cast está disponível em várias plataformas de áudio e de vídeo, tá? Em áudio você pode escutar no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast e além, claro, de estar disponível em vídeo no YouTube e Facebook do Lado a Lado. Outra novidade é que a gente vai transmitir ao vivo pelo TikTok da Pais e Filhos. Eu sou editora executiva da Pais e Filhos também e a gente vai transmitir por lá. Então, peguem esse link dessa live e compartilha no grupo da família, porque isso é conteúdo bom e importante, né? Não os besterol, né, João Pedro? É verdade. Então, vamos começar agora. Eu quero, pra gente começar, assim, iniciar, eu acho importante até pra nós três aqui, que não somos especialistas, não somos médicos, e temos o Dr. Renato Kifuri, pra colocar a gente na mesma página, pra explicar brevemente o que é o HPV e quais os tipos que existem dele. Olha, meninos e Andressa, eu acho que todos que Vai nos... entrar no menino. Meninos e meninas que nos acompanham aqui também, que nos assistem, o HPV é um vírus extremamente frequente. Essa sigla HPV vem do inglês papiloma vírus humano. O que é papiloma? Papiloma são como se fossem algumas vesículas, algumas verrugas que acontecem naquele tecido ali, naquele parte do corpo, na pele ou na mucosa, quando o vírus acomete. Então, é um vírus que, quando atinge a pele e a mucosa, forma algumas lesões. Existem mais de 100 tipos de HPV, Andressa, não é só um ou dois, não. Existem uns 100 tipos. Mas alguns deles dão essas vesículas, dão essas verrugas que são benignas, que funcionam como uma verruga que a gente tem na mão, na pele, mas geralmente nos genitais. São as verrugas genitais. Outros tipos de HPV, eles podem desenvolver doenças mais graves. Então, essas lesões que eles fazem inicialmente podem progredir para câncer. Então, lesões que começam mais leves, vão modificando, são chamadas lesões pré-cancerosas, até que culmina no câncer. E esse câncer pode acontecer, o mais frequente é no colo do útero, na mulher, mas pode acontecer na vagina, ali na entrada da vulva. No homem,
no pênis ou em ambos os sexos, como no ânus, na boca, na garganta. Então, o HPV, ele tem esses dois tipos, né? Principalmente esses dois grupos. Os mais bonzinhos, que são esses HPVs que levam às verrugas genitais, e os mais malvados, aqueles que podem evoluir para câncer. Então, uma doença é uma infecção por um vírus que é extremamente frequente, isso é importante lembrar, não acontece em todo mundo não, é muito frequente, mas não é todo mundo que tem o HPV que vai ter câncer, não. É importante lembrar que o HPV pode levar a câncer. Então, o câncer vem do HPV, mas não é todo o HPV que vai se desenvolver numa pessoa no futuro ter um câncer. Então, a prevenção é a melhor forma de evitar que a gente tenha todos esses desfechos, né? As verrugas, as lesões pré-cancerosas, o câncer. Ninguém quer pagar pra ver, né? Exato, né? Porque independentemente de se ele pode começar com as verrugas, também é um desconforto muito grande, né? Muito grande, a verruga genital atrapalha. Tem gente que tem muito grande, né? Umas verrugas enormes, que às vezes não são fáceis de tratar também. Não é só uma questão aí de ter câncer, não ter câncer, evoluir para uma coisa mais grave ou não. É desconfortável, atrapalha a vida sexual. Então não é legal ter verruga nos genitais. Né? E nessa conversa a gente trouxe 2 adolescentes, que é um assunto que eu gostaria de saber se isso foi pautado na vida de vocês já. Já falou na escola ou dentro de casa sobre o vírus HPV? Pelo menos comigo já na escola, assim, a gente tem aula... Na aula de própria de ciências, a gente já teve algumas aulas deles falando de vacinação e sobre o vírus HPV. Olha lá, a vacinação já entrou Dentro em pauta, da que é escola. Legal isso, dentro hein? da escola. A minha escola faz campanha sobre ISTs todo ano. Então, a gente fala na aula de biologia, IST, para quem não sabe? infecções sexualmente transmissíveis. Legal isso, né? A gente tá super... Eu nem pautei, viu? É. Isso aqui não foi combinado. Não, mas o legal é que faz parte quando a gente trabalha com adolescente, né? E tem que falar de saúde do adolescente, tudo isso, né? Falar de prevenção de gravidez, de doenças transmitidas por sexo, de uso de drogas, é isso, né? Vacinas, tem que estar dentro do esporte, da atividade física, saúde está por aí mesmo. E aí a sua escola faz campanha. Qual escola que você estuda? Palavra Viva. Tá, Eles fazem aqui campanha. em São Paulo. É isso. E aí Em eles São fazem uma Paulo. campanha lá dentro. Eles fazem campanha, Não de vacinação, de divulgação. Não, de divulgação. Tá, legal. IST. Ah, e aí lá você ouviu... Foi a primeira vez que você ouviu lá Não, sobre eu isso? ouvi em aula de ciências, igual ele. É. A gente estuda todas, né, nas aulas de ciências, de biologia. Eu acho... Como que é essa conversa nos grupos de amigos? Existe Pelo essa menos conversa? é que eu sou uma pessoa assim que gosta de brincar bastante. No meu grupo de amigos a gente faz bastante piada com isso, assim. Tem que levar o lado sério, porque é uma coisa séria, mas tem que brincar também. Lógico, né? lógico. Não, mas assim, fala-se sobre isso. Como assim? Sobre Fala sobre HPV, HPV. Fala. tem a gente vacina. Sim, a maioria, todos os meus amigos são vacinados, né? O próprio Mackenzie, ele faz campanha também. Ele promove, ele pede de vez em quando o próprio comprovante de vacinação pra você. No início do ano, fui disputar o campeonato de basquete, eles estavam pedindo um papel sobre a vacinação da Covid, e aí você tinha que entregar, senão você não podia ir. De Covid. Aham. Aham. Essa é uma das brigas que a gente tem lá no Ministério e muitos governos, é que seja exigido, né, nas atividades físicas, na matrícula escolar, uma declaração de vacinação atualizada. Porque às vezes a escola não sabe, Andressa, olhar a carteira de vacina. Então, qual que é a estratégia mais legal que a gente tem? Muitas vezes, o aluno vai ou a família vai na unidade de saúde e pega na unidade de saúde uma declaração de vacinação atualizada. São Paulo já está fazendo isso bastante. Então, na matrícula, precisa trazer histórico escolar e traz lá declaração de vacinação atualizada. Para Covid, para HPV, para tudo. É um jeito da gente mostrar para os pais, está faltando essa vacina, essa aqui não fez. Não é evitar, não é proibir matrícula de ninguém, não, obviamente, com né? certeza. Mas obviamente, incentivar a vacinação e reconhecer, aqui está faltando. Aí é muito legal que a gente já foi pro assunto de vacinação, doutor Renato, e eu queria que você explicasse como que essa vacina ajuda nessa prevenção, quanto ela é importante para a luta contra o HPV.
Tem dois jeitos da gente evitar o câncer, né? Que a gente pode falar, Anderson. Um deles é não pegando o HPV, né? Porque todos esses cânceres, eles são relacionados... Esse que a gente falou, de boca, de pênis, de ânus, de vagina, do colo de útero, eles são relacionados ao HPV. Você precisa ter o HPV para esse câncer se desenvolver. Então, um jeito de você prevenir, então as vacinas, a gente queria tanto uma vacina contra o câncer, né? A gente falava, quando é que vai ter uma vacina contra o câncer? Quando a gente era mais novo, todo mundo falava, quando é que a gente vai ter uma vacina contra o câncer? Chegou a vacina, está aí. Então, você não tendo HPV, você tomando a vacina, você não vai ter o câncer. Outro jeito de prevenir o câncer para quem já teve contato com HPV, é fazer aqueles exames periódicos, né? A mulher fazer o Papa Nicolau, ir no ginecologista. Então, você pode ter tido HPV, mas você não deixa ele evoluir para um câncer. Então, você trata precocemente. Essa prevenção primária, que a gente chama não ter o HPV, é o melhor dos cenários. Você evita tratamento, você evita visita médico para ficar colhendo exame de imagem, quimioterapia, você evita um monte de sofrimento para quem já teve um vírus. Então, vacinar antes é o melhor. E as vacinas de HPV foram as melhores que já inventaram em termos de eficácia. Nunca inventaram uma vacina com tanta eficácia quanto a vacina do HPV. Você acredita? A gente até assustou no começo, 100% de eficácia, passava 10 anos, 100% de eficácia, continuava com praticamente 100% de eficácia para aqueles tipos. Como a gente falou, tem vários HPVs. Então, a vacina que a gente tem hoje tem 4 tipos de HPV. E quem toma o esquema certinho, olha, quase 100% de chance de nunca ter nenhum desses 4 tipos de HPV. A vacina é legal porque ela imita o vírus, é uma partícula que é semelhante ao vírus. A gente abre o vírus, joga todo o material genético fora dele, e aí como se fosse um mamão sem semente, se você plantar esse mamão sem semente, não nasce, porque não tem ali a parte do DNA do mamão. Então a vacina é isso, é um pedaço do vírus que parece o vírus quando você olha lá, mas não tem nenhum material genético, então não faz mal para ninguém, mas ajuda o nosso sistema imunológico a produzir defesa. Muito bom. Vocês sabiam disso? Da parte da vacina, já na escola eles falam pra gente, eles explicam como funciona, porque pra matar a curiosidade dos alunos, né? Aí eles explicam, falam que tem que tomar, o motivo. Sabe quantas doses são? Te explicaram lá? Você já tomou? Eu já tomei. Então assim, mas sobre a vacinação é uma coisa muito importante. Você, Gabi, você tomou também, né? Eu tomei. Quantas doses são? Eu tomei 2. Duas mas doses. são 3, eu acho. Não, são duas. São 2. São 2 doses com intervalo de 6 meses. É importante Isso. lembrar isso, né? Sim. Porque às vezes toma a primeira e acha que já acabou, né? Uhum. Então, ela Quem tomou dera 2 fosse. e já tá achando que 2 tem mais já uma. ia tomar a terceira. Não, acima de 15 anos a gente faz 3. Porque abaixo de 15 anos o organismo responde tão bem que 2 doses são suficientes. Só que tem que dar 6 meses entre a primeira e a segunda. Então tem muita gente que toma a primeira e esquece, porque é 6 meses depois só a segunda, Andrés. Então aí, você não vai lembrar, né? Ainda bem que hoje tem um celularzinho pra gente Sim, pôr na tem. agenda, né? Marcar no calendário. Vocês Fácil. lembram quando vocês foram tomar? Como que foi? Quando vocês foram tomar a vacina? Lembro. Foi uma luta, né? Que eu odeio tomar vacina. É? Você tomou na escola ou tomou no posto? Não, tomei no posto. E Você como tá- foi? Como foi? Quem te levou? Conta. Meus pais, eles são, assim, super adeptos à vacinação. Todos eles me levam no posto. Se não tem disponível na rede pública, eles me levam no particular. E eu odeio agulha. Eu odeio agulha. E aí fui aquela Também, eu vou luta. confessar, não gosto, É. não. E chora, e segura braço, e deixa o braço mole que dói menos. Mas assim, na época eu acho que eu tinha 9 anos, 10 anos. A menina partir dos 9 que a É, gente que faz. menina vacina mais cedo. Eu era menorzinha, era criança, então eu não entendia. Hoje eu agradeço, assim, meus pais por serem super em cima, assim, com vacina, de tipo, tudo bem, estou Tá protegida. protegida. E você, como é que foi? Eu nunca presto muita atenção. Eu sou uma pessoa que não presta muita atenção nas coisas. Assim, mas só vou vivendo. Só vou vivendo, Só vou tá bom. vivendo. Não, mas essa idade ainda dá pra ser É, assim, tá daqui a pouco tranquilo. não dá Mas vai mais. vivendo com vacina, tá bom, É. né? Aí eu tava na minha última aula, era a aula da minha professora. Não lembro a professora que De era. história. Não. Hum. Aí meu pai Ele tava me ligou, prestando muita atenção na aula. Meu pai me ligou, aí eu atendi assim e falei, e aí, pai? Ele, então, não faz mais nada hoje que daqui a pouco a gente vai no posto tomar vacina. Eu, tá bom. Aí ele chegou e me levou, eu tomei a vacina. Você sabia que era de HPV? Sabia. Sabia nada. Ele só falou que eu tinha que tomar, e meu pai falou... Vocês tiveram muita reação? Vocês passaram mal? Vocês tiveram Não, alguma sim, coisa? não. não.
Não, de tive boa, nada, né? aham. A maioria assim, viu? A maioria de boa. Eu acho que toma vacina. eu nunca tive reação de vacina. É. É, Não, nem mas da- às vezes pode nem Nem ter, da né? Covid. Da Covid eu tava com medo, achei Na que eu fosse Covid eu não ter. tive nada Não, também. mas tem gente que às vezes tem dor, tem um pouco de indisposição, um pouco de febre, mas duram Não. 2 dias, né? É. Não. Ninguém morre Nada. de vacina. Eu Não sinto- morre da doença, mas de vacina É. ninguém morre, não. Eu sinto dor, mas é porque eu deixo meu braço duro, assim, fico Sei. tensa, nervosa. E aí, né, eu acho que piora, não É nada, sei. é uma picadinha assim, 3 Nossa, segundos acabou não. já. Ah, agora que eu tô mais velha, eu comecei a negociar com meus pais. Tipo, toda vez que eu vou fazer uma vacina, eu faço um furo na orelha. Ah, é? Você troca? Eu troco. Você Quantas troca uma vacinas vão vacina. Quantos furos aí? 10 furos já. O piercing vai subir no cérebro. Agora, me conta uma coisa. Vocês, os amigos de vocês que... Posso fazer pergunta? Lógico, é mesa. Não, tô curioso aqui de saber, porque vocês são da... Ah, não dói, eu fui, eu não tenho medo, então, mas existe esses negócios... Quando os seus amigos aí de idade de vocês têm medo de agulha, têm medo de reação... Como é que funciona? Isso é um negócio, é um problema para adolescente ou não é? Não. Não É só Eu acho preguiça que de não, ir? é. Não acho um problema. Eu acho que a gente é tem mais uma preguiça. Uma preguiça. É, mais É uma preguiça de parar É as que- coisas que você está pô, fazendo É e que depois eu tomar tenho injeção. muito né? medo de agulha. Eu tenho muito medo, tipo, de qualquer coisa, tirar sangue, tomar injeção, até meu piercing. O piercing não tem tanto medo, Não, né? o piercing morri de medo. Piercing morri de medo, doeu muito mais que vacina, só que não existe essa de não ir, não. Por causa de medo, alguma coisa Não assim. rola isso na não turma de rola vocês, isso, pelo não. menos. Nem Não. por causa de reação. É de reação e falar, pô, vou ficar de cama. Os É. caras... Mas sabe o que a Gosta gente... mais ainda Gosta que vai mais, ter que fala, nossa, voltar na tomara 2 escola. dias sem aula. Não, sabe quando a gente Tomara que fica... tenha reação. Graças. Quando a gente fica pensando, Andressa, a gente... Para não 2 sair pra dias pra escola, não né? precisar ir É. pra escola. Não, mas você sabe que quando a gente fica estudando, por que será que os adolescentes não estão se vacinando tanto? Só 60% tomou dose, só 50%, como é que a gente faz para aumentar? E a gente fica estudando, né? Será que é porque eles têm medo? Será que é porque eles são contra? Será que é porque eles acham que vai virar jacaré? Será que eles acham que vai fazer, sei lá, porque o pai não quer? Então a gente fica procurando nada E melhor que essa ouvir baixa eles, né? cobertura vacinal que está em todo o Brasil, né? Só para vocês até saberem, o Lado a Lado trabalha muito essa questão de vacina, de todas as vacinas. Existem dados e números que está com uma baixa cobertura vacinal no país. É. E a gente já tinha erradicado algumas doenças que voltaram. Isso é uma preocupação. E agora você falou da HPV, tem uma cobertura bem baixa ainda, né? Tem, as meninas aqui no país estão mais ou menos com... que são 2 doses. Então, mais ou menos, as meninas... Se a gente faz uma conta acumulada, né? Como é de 9 a 14, tem gente que está com 11 hoje, que tomou com 9, tem gente que está com 14, que tomou com 12. Então, nessa faixa etária de 9 a 14, mais ou menos 70% das meninas, mais ou menos, tomaram uma dose, e 80%, quer dizer, tomaram uma dose, e 60% tomaram as 2 doses. Nos meninos, é pior. É os 60 com uma dose e 40 com 2 doses. Qual seria o número ideal? 80, Tirando 100%, mas acima assim, de 80. acima de 80. Acima de 80%. Então tá bem abaixo. Então a gente tem muita... E a gente procura, André, você estava falando, porque essas vacinas estão disponíveis, são gratuitas, protegem de doença grave. E o que será que está acontecendo para a gente não conseguir motivar tanto o adolescente? Você falou da preguiça, mas um dos países que mais tem cobertura vacinal boa, que vacina melhor, é que leva a vacina na escola. Então, essa história da preguiça, para mim, tem muito a ver com isso. Porque se você vai acordar algum dia com vontade de ir no posto de saúde tomar vacina? Fala, eba, hoje é dia de tomar vacina. hoje- Vamos. Nunca, cara, nunca, Só da cara. Covid, a primeira dose foi assim. A da talvez. Covid foi um Nossa, evento. graças a Deus, tomar Foto, vacina. né? Coloca aqui, pelo Foto, amor de Deus. Então, mas tirando a Covid, ninguém vai acordar com vontade de tomar vacina, ainda mais você que tem medo da agulha. Então se E você outra- leva a Não, vacina... com Não, vontade de- não é uma coisa legal. Acordar com vontade de furar o olho. E outra, o ele adolescente, ele depende muitas vezes do pai, né? Do responsável. E o pai depende do adolescente estar afim também, porque se ele fala, Não, aí vou, são 2 preguiças. Não vai. São 2 preguiças. Preguiça Diminui, é. diminui diminui a possibilidade. Qual uma ideia que vocês dariam, assim, para melhorar essa cobertura vacinal? Se vocês trabalhassem com isso, resolvessem trabalhar igual o Dr. Renato, que divulga muito sobre isso, igual o Instituto Lado a Lado pela Vida, qual seria uma ideia, assim, Para de falar, convencer os mais Pra adolescentes a convencer. se vacinar. Eu acho que levar nas escolas, Nas né? É escolas, porque a gente e já. Cobrar. É, e cobrar, tipo, pra é. ir em show, em festas. Pô, isso é legal, hein? Se cobrassem vacina pra ir em jogos. show, Em pra ir show, em embalada? festa, é. Aí... Só entra embalado com HPV. Pô, aí Pô, né? aí já era, Aí- aí é 100%. Aí é 100%, sem dúvida nenhuma. 100%. 100%. Ia aumentar bastante, porque as pessoas iam ter que entrar e falar, pô, você tem que tomar vacina. Aí a pessoa ia... No dia seguinte já ia estar lá tomando É porque a vacina.
agora é uma coisa opcional, né? Assim, você escolhe tomar vacina ou não. Então, não sendo uma coisa... seria ainda uma coisa opcional, mas te impedindo de fazer coisas, eu acho que... E no grupo de vocês tem efeito. algum colega, às vezes, que não é a favor, assim, e debate sobre isso? Ou todo mundo tem a consciência... O cara que é anti-vacina. Não, a pessoa... Você conhece alguém? Não conheço ninguém que é assim, mas as pessoas, geralmente, elas só tomam, tipo, tem que tomar, tomei. Acabou já. Sim, é a tal da preguiça. Eu acho que tem uns pais de uns amigos meus que são anti, mas eles tomaram e... não tem o que Os adolescentes tomaram? Tá. Tem amigo meu que, tipo, os pais não tomaram a vacina do Covid, são anti-vacina, tanto que eles não se vacinaram a vida inteira, mas a vacina do Covid eles foram lá e tomaram sozinhos. Entendi. Tipo, deu a faixa etária, foram lá e tomaram. Isso pode, né? Mas você sabe pelo estatuto... Sozinho, seus pais, Pode. Só eu ir lá com o meu RG e falar, tem que tomar vacina. Isso é um recado com a carteira importante, de porque vacinação. o Estatuto da Criança e do Adolescente dá autonomia para a saúde do adolescente. Então, se você quiser ir no médico, se você quiser consultar um ginecologista fazer anticoncepção, você não precisa da presença dos pais. Os pediatras e os médicos estão autorizados a atender o adolescente numa consulta privada e ter acesso à saúde com a sua independência. Uma coisa bem importante, que às vezes o adolescente fica pensando, meu pai é contra a vacina, então eu não posso tomar vacina. Esse aí nunca é um caminho legal, esse confronto, né? A gente sempre gosta de discutir, convencer os pais, né, da importância da vacinação. Mas tem gente que... E ao contrário também, né? Tem pai que quer que o filho vacine e o filho, sei lá, o não quer de jeito nenhum, como você vai arrastar o moleque? Não tem como. Tá bom. Tô com medo. Vou virar um jacaré. Agora, doutor Renato, isso que você falou sobre grupos antivacinas, eu acho importante a gente trazer também, não só a gente está falando de HPV, mas isso como um todo, né? O quanto isso influencia pro lado ruim, né? Essa desinformação e muitas vezes, por exemplo, a fake news. Vocês vivem no WhatsApp, certo? Sim. O WhatsApp é Nós também, né? Não só eles, né? Não, imagina, quase nada. Mas assim, o WhatsApp, por exemplo, ele é o rei, né, de receber. É uma rede social mais frequentada, né? Hoje em dia. É claro que tem o TikTok, claro que tem as outras redes, mas sem dúvida a disseminação de conteúdo hoje com uma velocidade muito rápida não faz com que a gente tenha um tempo para avaliar criticamente o que você recebe. Você recebe um post, um médico não sei de onde, da universidade não sei de onde, dizendo que vacina vai fazer mal, ou que não é só para a saúde não, né? Isso vale para política, isso vale para economia, isso vale para artes, isso vale para notícia de artista que morreu, que está com outra pessoa, para fofoca do meio artístico, um monte de A fofoca, ele já viu o atual, né? Que tá rolando. Então, isso não, mas essas notícias falsas, existe uma indústria atrás disso. Então, as pessoas que colocam, muitas vezes, essas notícias, qualquer que seja nessas áreas, e na saúde também não é diferente, às vezes ganham por clique, ganham por like, ganham por compartilhamento, aumenta o seu compartilhamento, e aí você tem uma exposição muito maior e se ganha com isso, né? Esse que é o problema. Só que na saúde, você soltar uma fake news de um artista que está tendo um caso com outro, não vai mudar muito a vida de ninguém. Mas na saúde, você muitas vezes cria situações de risco para a saúde. Diz que a amamentação faz mal, de que isso aqui dá câncer, dizendo que a vacina vai te deixar assim ou assado. Isso às vezes mata pessoas. É uma doença que eu costumo dizer que é uma doença digitalmente transmissível, né? Você tem aquela que transmite por ar, transmite por sangue, essa transmissão por telefone. É uma doença, é desinformação. É um vírus. É um vírus. Às vezes mata mais do que alguns vírus, viu? Dependendo porque as pessoas ficam impactadas e não se vacinam, e não tomam remédio, ou tomam remédio que não funciona, ou arrumei a cura do câncer. Já pensou? Você recebe, uma pessoa está ruim, recebe um WhatsApp com uma fórmula mágica que você mistura lá, um monte de substância e toma lá de planta e você vai curar do câncer. Ela para, às vezes, o tratamento e vai corrigir naquilo. Porque é um doutor, não sei de onde que está falando. Vocês recebem, vocês checam notícia quando vocês recebem no WhatsApp? Dependendo da notícia, tipo... Por exemplo, o que você falou agora, cura do câncer. Eu olho assim, acho meio estranho já, eu jogo no Google geralmente, você joga no Google. Ou pergunto pros meus pais. Que aí é o outro Google que eles vão ter que jogar no Google também. Eu não recebo muita notícia no celular, não vou negar. Que eu recebo mais fofoca.
Eu também não paro pra analisar fofoca. Eu fico, tal. Mas Traiu. essa a gente, acho que Fulano traiu cicrano, tudo certo, não, vida Eu deles. gosto mais de ir atrás da fonte pra ver se é verdade, porque... Ó. Vai ver, eu vou ficar pensando... Meu uma primo, coisa né, que não é gente? verdade. Jornalista, puxou, pronto. investigativo. Olha lá. Mas eu acho que esse é uma... A gente precisa aprender a viver com isso. Não é só vocês, não. Os adultos também. A gente tem uma sede de compartilhar uma notícia escandalosa, uma novidade. Ser o primeiro a compartilhar. Olha a fofoca, essa é quente. Essa é quente. Você quer ser o primeiro a compartilhar um dedo rápido, né? Um dedo nervoso, né? Que eu costumo dizer. Então precisa tomar cuidado mesmo de não compartilhar conteúdo sem checar, porque isso que acaba criando. Mas eu acho que é um aprendizado para todos nós. Né? Qual você acha que é o maior motivo da baixa cobertura vacinal, tirando a preguiça? Olha, eu acho que esse o acesso é fundamental, Andressa. Eu acho que, sem dúvida, volto a dizer, os países que mais fazem bem a vacinação de adolescente é o país que leva a vacina onde o adolescente está dentro da escola. Não fica lá no posto de saúde esperando o cara, que nem a gente falou, acordar com vontade de aparecer lá e a preguiça do pai, horário, disponibilidade. É acesso. Né? Eu sempre conto essa história, porque lá no hospital que eu trabalho, a gente faz vacina de gripe para os funcionários do hospital, profissional de saúde, médico, enfermeira, todo mundo. E a gente punha o postinho de vacina na porta do hospital. 50%, 60% das pessoas iam tomar vacina de gripe lá por ano. Na hora que a gente pegou o carrinho e saiu com a vacina em todos os andares vacinando, na hora que chegou a sua vacina do braço, 95%, 100% das pessoas tomaram. A pessoa deixa... É a tal da preguiça, que a gente está chamando de preguiça, mas é um acesso. Você entendeu? Pensa, depois eu passo lá, hoje eu estou atrasado, cheguei atrasado, depois eu ter festinha, depois eu vou ter dor. Sei lá, você vai adiando. Você vai adiando, porque não é urgente. Tomar uma vacina, em geral, não é urgente. Você não sai correndo tomar uma vacina porque você tem uma urgência. Você vai tomar para se prevenir por alguma coisa lá no futuro, então não é urgente. Sim. Então você adia, você postega, você deixa para outro dia, pro dia que você está afim, pro dia que seu pai pode. Então levar a vacina onde o adolescente está, que é dentro da escola, para mim é o grande ou dentro da balada. Ou dentro da balada. É o grande divisor de água para você conseguir. Claro que temos que falar do assunto, claro que nós temos aqui ouvi-los. Na hora que eles participam do processo, de entender o que é importante, modifica também o cenário. Não é você obrigar o adolescente sem falar para ele o que é, para que precisa, por que é importante, se vai dar reação, não dá, o que ele tem que fazer. Na hora que eles são envolvidos no processo, eles viram muitas vezes multiplicadores até nos grupinhos, eu tomei, quem não tomou, para o mal e para o bem também, né? Isso é legal. Vocês não se sentem aliviados por terem tomado a vacina e saber que estão protegidos aí, principalmente nós mulheres, viu, Gabi? Contra esse câncer que mata tantas mulheres, né, no Brasil. Eu fico, assim, muito aliviada. É o que eu disse. Eu agradeço muito meus pais que me forçaram a tomar a vacina, que falaram assim, não, você vai. Porque eu acho que câncer é uma doença... Câncer já é uma palavra muito pesada. Ai, tal pessoa tá com câncer, você já fica, meu Deus. E é muito assustador, sabe? Então, saber que isso não vai acontecer e... é só uma picadinha, vai ser a maior das minhas dores... Eu acho que é um alívio muito grande. É mesmo. Mesmo nova, assim, eu sinto um alívio muito grande. Uma picada pra não ter uma coisa que vai acabar com a sua vida, né? Meu, e uma picada, né? Você vira a esquina e acabou, né? 3 segundos, papo, foi. 2 dias de cama, não vai pra escola ainda, ajuda. Só lucro. Não vejo coisas ruins. ruins. Dias fora da Copa por causa da... Muito pior, né? Se tivesse uma vacina pra aquilo, já pensou? Já era, pronto, inchaço do pé não ia ter não mais. Ia ter mais. Quebrou o dedo, aí pá, toma uma vacina, o dedo saiu. Nossa, podia ser assim tudo, né? Prevenção, né? Tudo que a gente fala em prevenir é mais barato, é menos doloroso, evita sofrimento, evita sequela às vezes. Porque você fala, mas eu trato. Eu tive uma meningite e trato, mas às vezes você fica manco, você fica surdo, você fica cego. Você opera o joelho porque você teve uma lesão e você fica com sequela, você fica mancando. Câncer de colo de útero, às vezes a menina opera e não pode ter mais filho depois. Então, você não é só aqueles da doença em si. Então, quando você previne as coisas, você previne dor, você previne sofrimento, você previne ir a médico, você previne gastar dinheiro, você previne sequela. Então, no meu tempo, a gente falava, prevenir é melhor que remediar. Já ouviu falar isso? Já. Esse é um ditado antigo. Prevenir é melhor que remediar. Fala que você ouviu falar faz muito tempo. Nós somos jovens. Nós estamos aqui no Grupo Team, do lado do cast. Então... Exatamente, Andressa. Gente, eu queria voltar um pouquinho até no assunto, porque eu fiquei com uma dúvida, não sei vocês, mas o HPV, o vírus, ele
aparece, ele se manifesta de formas diferentes na mulher e no homem? Eu fiquei com essa dúvida. Não, e como ele é muito frequente, então, olha, só mais ou menos 80% de todos nós que nos ouvem ali, nós aqui, todos nós vamos ter contato com HPV em algum momento da vida. Eu vou dizer, dependendo do país, até 100%, que é muito frequente. É um vírus que não é, é de quem é promíscuo, é de quem tem múltiplos parceiros, nada disso. Ele é comum para burro, todo mundo vai se expor. Agora, não é todo mundo que vai se expor ao HPV que vai ficar com ele persistente, levando essas lesões. A maioria das pessoas que se infectam eliminam o vírus. O problema é que na mulher, né, como ela tem uma área de mucosa ali, o homem tem mais a pele do pênis e ele da região. Então, é difícil você diagnosticar. Você tem que fazer mais exames como colocar uma lente muito grande, a gente chama de peniscopia, né, para olhar, ver se encontra essas lesões do HPV. Então, grande parte das infecções no sexo masculino são imperceptíveis. A gente não consegue saber se está ou não com HPV. E muitas vezes transmitindo por aí, né, no contato, porque você não sabe nem que está com a lesão. Quando aparece a verruga, fica, obviamente, nítido que você está com HPV. Mas todos aparecem uma verruga? Não. Então, esses tipos que causam verrugas, que são os tipos, né, alguns tipos deles, podem aparecer essas verrugas quando desse tipo são infectados. Outros que dão câncer, só vai aparecer se evoluir a lesão para o câncer. Então é importante ver isso, que quando você se infecta para HPV, não são todos que desenvolvem nem as verrugas e nem o câncer. São alguns só. E quando você tem essas lesões, é que você vai tratar. Eu lembro da minha aula que a professora estava falando que era os que dão câncer eram o 16 e o 18. Olha, já sabe até os números. Tá vendo? Eu fiz uma boa escolha. Ó. O tipo 6 e o tipo 11 são os mais são responsáveis por 90% das verrugas. Putz. Então, por isso que a vacina tem o 6 e o 11. Uhum. Você vai proteger 90% das verrugas. E o tipo 16 e o 18, esse que você lembrou, responsáveis por 70% dos casos de câncer do colo do útero. Então, quando você faz uma vacina com esses 4 tipos, o tipo 6, o 11, o 16 e o 18, você está protegido de 90% das verrugas e de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Por isso que também não é 100% de todos, toma a vacina, nunca mais vai ter câncer. Sua chance diminui muito, por isso que ainda continua fazendo o Papa Nicolau, tudo direitinho. E outra coisa importante, né? Lembrar que a camisinha, o uso do preservativo, ele protege também do HPV, porque, né? Tem a pele. Não, ele pega também, não precisa... Pega. A camisinha não é 100% eficaz de prevenção do HPV, não. Não é 100%. Ele ajuda. Isso que eu estou dizendo. A camisinha ajuda a prevenir o HPV. Porque o HPV pega pele a pele, não precisa de penetração para pegar o HPV. Então, o HPV, você encosta o genital, a boca, qualquer região do corpo no outro, você pode transmitir o HPV de pessoa para pessoa sem penetração. Então, usar preservativo não é garantia de não pegar, não. Mas ajuda também. Ajuda e lembrar que tem um monte de outras doenças que são prevenidas com o preservativo, né? Então, a camisinha vai prevenir o HIV, vai prevenir a hepatite C, vai prevenir a sífilis, vai prevenir um monte de outras doenças também, né? É importantíssimo, né? Sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis. Você sabe que já mudou o nome, antigamente era DST. Então. Não, agora é IST. IST, que é infecções. Infecções sexualmente É o que eu coloquei numa prova, DST, a minha professora corrigiu, tirou o ponto da pergunta. Tá vendo como errar é importante marcou, na vida? Marcou. É porque nem toda infecção leva a doença. A gente acabou de falar do HPV. Você pode ter infecção e não ficar doente. Não ter verruga, não ter coisa. Então, você tem uma infecção sexualmente transmissível, não necessariamente uma doença sexualmente transmissível. É isso aí. Bom, vocês têm mais alguma dúvida para o doutor Renato? Você tinha falado que são mais ou menos 100 tipos de HPV, né? Tem uma nova vacina que vai vir para HPV com 9 tipos. Já está licenciada. Melhor ainda. Porque você... E essas pessoas que tomaram a vacina vão... Pode tomar essa de novo? Pode tomar. Mais prevenção. Independente da idade. Por exemplo, eu tomei há anos atrás. Pode tomar também. A vacina está licenciada até 45 anos. Né? Então, assim, na bula lá da vacina, a gente vacina mulheres até 45. Os estudos foram feitos com homens até 26 anos. Então, mulheres até 45 e homens até 26 vão poder usar tanto essa que a gente já usa. Mas no posto só tem até 14 anos de idade, de 9 a 14 para meninas e meninos. Mas eu tenho 20, eu tenho 19, eu tenho 32, quero tomar? Pode e deve, porque o câncer pode acontecer em todas as idades.
E quem já teve HPV, difícil você achar quem já teve os 4 HPVs que estão na vacina. Porque a vacina vem com 4. Então, se a gente já teve 1, já teve 2, a vacina vai te proteger daqueles que você não teve ainda. Quando se tem um HPV, não tem como pegar de novo? Tipo, O mesmo tipo, em geral, não. Você pode, às vezes, ter o que nós chamamos de uma recidiva. Ele volta, mas não é a mesma infecção. Então, quem já teve uma infecção por aquele tipo, em geral, não se infecta por ele de novo, não. Você pode se infectar por outros. Por isso que encontrar alguém que já teve os 4 tipos que estão na vacina e a vacina seria à toa, praticamente muito não existe difícil, essa pessoa. Então, a gente vacina independente de já ter tido ou não HPV. Né? Entendi. É isso aí, isso que é importante. Mais algumas considerações finais? Quer fechar? Acho que não. Acho que vale a pena lembrar, né? A gente o calendário de vacinação do adolescente não é só HPV, né, Andressa? Acho que a gente tem que lembrar que Covid, hepatite, sarampo, febre amarela, tétano, tudo isso tem que estar em dia com a vacinação, porque são doenças aí que hoje são evitáveis também, como o HPV, que o calendário vacinal tem um calendário próprio para o adolescente. Isso é legal de a gente dizer que o calendário Acho importante. só tá em dia. Divulguem na sala de vocês, nos grupos de WhatsApp, né? E é legal a gente sair daqui e já olhar como é que tá a nossa carteira, hein? De dá uma vacinação. atualizada. Dá uma atualizada, certo? Mas eu gostei de ouvir que o problema dos adolescentes em geral não é medo, não é recusa, não é... Ai, não quero, não. É não mais precisa, preguiça. não. É, eu acho que é muita preguiça É mesmo. que às vezes a pessoa, eu penso assim, que preguiça, eu vou ter que parar meu dia, tô aqui. Deixar de fazer alguma coisa legal. Deixar de sair pra ir tomar vacina, talvez ficar com uma dorzinha no braço, mas não é mais isso, é mais se fosse tipo, na escola, tipo, a gente vai parar a aula agora, a pessoa vai tomar vacina. Nossa, todo mundo ia tomar vacina. Todo mundo ia. Quer parar a aula, todo mundo ia tomar. Lógico. Vamos Porque suspender. ia parar a aula, Lógico. óbvio. Puta festa. E se desse uma folga, ainda não precisa vir amanhã ainda. Já pensou? Nossa, aí... Nossa, aí então, Aí é toda 100%, semana vacina. falava 3 em um Uma por dia. semana. Uma por semana, pronto, acabou. Aí, pronto. Isso é bacana mesmo a gente pontuar dessa live aqui, desse lado a lado cast, porque tem também muito trabalho pela frente, inclusive do Instituto Lado a Lado pela Vida, da gente lutar mais por essas mudanças, assim, que quem sabe a gente consiga emplacar algumas políticas que a gente mude e rompa essa preguiça. É muito fácil. É isso aí. É fácil. E a gente precisa entender, nós estamos em São Paulo, nós estamos falando com 2 adolescentes esclarecidos, de um grande centro urbano, de escolas particulares, que tem toda a condição de debater, que tem toda a condição de acesso às vacinas, que tem pais preocupados. Mas o Brasil é muito grande, né, Andressa? A gente tem muitos adolescentes em situações muito diferentes desses dois e que a gente precisa olhar para eles também com todo o carinho, com todas as desigualdades que esse país tem. Sim. Então, a gente precisa entender certamente o que faz alguém numa grande cidade como São Paulo não se vacinar, não é o mesmo motivo que faz alguém no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, de uma capital lá no centro-oeste ou no sul do país. Então, o país é muito grande, muito diverso, e a gente precisa entender que é preciso ter estratégias para todo mundo. Né? O Brasil tem vários Brasils dentro, né? Sim. Vocês sabem disso. Sim. Mas o adolescente é o mesmo, né? Sim. Onde ele quer que Eles querem ser felizes, né? O que você quer da vida? Curtir a vida. Curtir a vida. E você, Gabi? Só ficar tranquila. De boa. Eu quero ser adolescente. Você não é? Casa. Eu tô saindo da adolescência. Já saiu. 22, né? É isso, né, Joãozinho? Aham. Gente, muito obrigado por essa conversa, foi muito legal. Espero que vocês também tenham curtido. O importante é todo mundo se divertir também. Eu adorei. Eu amei também. Foi Eu legal. quero fazer mais vezes, ano que vem tem mais, né? Vamos saber mais novidades e a gente vai atualizar outras informações. E super legal. E você, a gente vai encerrando agora o nosso bate-papo. Eu quero agradecer muito ao João Pedro, à Gabi, aos pais de vocês, né? O Adriano, a Flávia e a Rosana e o Jean. Muitíssimo obrigado por liberarem esses 2 garotos lindos, maravilhosos para falar, inteligentes, que contribuíram muito para essa conversa. E também agradecer ao Dr. Renato Kifuri. É sempre um prazer conversar com você, fazer entrevista. Era meu sempre. Que bom. Eu desejo que todo mundo complete aí a sua carteira vacinal. Espero que esse lado a lado cast inspire você lá. Ou se você é adolescente que tá assistindo, cobra a tua mãe e teu pai ali pra falar como é que tá a minha carteira de vacinação.
Isso aí. Bora fazer um mutirão aqui para ir lá no posto de saúde. E a gente desejou tanto, como o doutor Renato até falou, uma vacina contra o câncer. E ela vai aí, disponível, rede pública, levem jovens, para que eles possam se vacinar e ter uma qualidade de vida sempre. Muito obrigada e até o próximo Lado a Lado Até Cast. breve. Até breve. Tchau, gente.